Fala pessoal, tudo bem com vocês? Você entende a diferença entre custo variável e despesa fixa? Sabe o que diferencia um do outro e o porquê é importante eu entender isso aí? Se você não sabe, então fica até o final do vídeo que eu vou explicar passo a passo. Vou fazer um bate-papo aqui para você entender a diferença e a importância que isso tem, beleza? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Samuel Basso, sou empresário há mais de 15 anos e aqui nesse canal a gente fala sobre empreendedorismo, finanças e também sobre gestão. Antes de mais nada, deixa o teu like, te inscreve, compartilha esse vídeo para mais pessoas, porque você sabe que dá um trabalhão desenvolver vários vídeos aqui e criar, então o seu like é muito valioso para o YouTube divulgar para mais pessoas, beleza? Conto contigo aí nesse likezinho. Bom, vamos falar um pouquinho de uma coisa muito importante quando a gente fala em gestão financeira e controle financeiro, que é o entender o que é custo variável e o que é despesa fixa. Se você ler por aí, muitos falam em despesa variável, despesa fixa ou custo fixo, custo variável. Aqui eu não vou dar muita prioridade ou atenção em despesa ou custo, porque às vezes em cada literatura você vai ver alguma diferenciação. Eu costumo chamar de custo variável e despesa fixa, mas o importante aqui é nós entender mesmo o que diferencia o variável e o que diferencia o fixo, que isso aí em qualquer literatura vai ser a mesma coisa. Então aqui que é a grande sacada e a importância disso, tá? Quando a gente fala em custos variáveis, o nome mesmo sugere que é algo que varia bastante nas nossas despesas, nos nossos custos da nossa empresa. O grande diferencial que aqui a gente tem que levar na ponta do lápis é, toda vez que o meu custo, quando se trata de variável, toda vez ele tem relação direta com o meu faturamento, com a minha receita. O que isso significa? Quanto mais eu vendo, mais esse custo vai aumentar. Quanto menos eu vender, menos esse custo vai ocorrer. Por quê? Porque o custo variável tem ligação direta com a minha receita, com o meu faturamento. Então pensa comigo, se você pegar hoje, tem lá uma despesa e você se fizer a seguinte pergunta: se eu não vender nada, eu tiver zero de faturamento, esse custo variável, esse custo ou essa despesa, que eu não sei ainda a diferença, né? Ele é variável, eu vou ter ou não vou ter esse custo caso eu não fature? Se a resposta for não, tu não terá esse custo se não faturar, então significa que ele é variável. Por quê? Porque ele tem relação direta com o faturamento. Então, tudo aquilo que aumenta e diminui de acordo com o faturamento, ele é considerado como custo variável. Vamos a exemplos. Quando a gente fala de imposto, por que o imposto ele é um custo variável? Porque toda vez que eu emito uma nota, você sabe que eu tenho que pagar o meu imposto. Se é uma empresa do Simples Nacional, por exemplo, ou do lucro geral, que é o lucro presumido ou o lucro real, eu pago o imposto em cima de toda a nota que eu emito. Então, quanto mais eu faturo, mais imposto eu tenho que pagar. Quanto menos eu faturo, menos imposto. Então, consegue entender que esse custo ele tem relação com o faturamento? Então, ele é considerável custo variável. Outro exemplo de custo variável, a comissão. Então, toda vez que eu vendo, eu tenho comissão para pagar. Se ninguém vender nada, ou seja, eu não faturei nada, eu não tenho comissão para pagar. Ou seja, a comissão ele é um custo variável. Vamos a mais exemplos para vocês fixarem bem a ideia. A taxa de cartão, da maquininha de cartão de crédito. Se eu não tenho taxas para pagar, significa que eu não vendi. Então, não tenho essas taxas para pagar de cartão. Caso eu tenha mais taxas, conforme eu vou aumentando o faturamento, então ele é considerado variável. Fornecedores, a mercadoria que eu compro também. Se eu vendo bastante, mais eu preciso comprar de mercadorias para entregar os pedidos, para deixar no meu estoque. Se eu não vendo nada, eu não preciso comprar nada. Então, fornecedores e mercadorias também é um custo variável. Então, tudo aquilo que tem relação direta com o meu faturamento, ele é considerado custo variável. Por outro lado, as despesas fixas é aquilo que indiferente, então olhem só, indifere se eu vendo bastante ou vendo pouco, eu vou ter que pagar. Aí entra o nosso famoso aluguel. O aluguel eu vou pagar sempre. Se eu vender 10 mil reais por mês, se eu vender 5 mil, ou se eu vender zero, eu vou pagar o mesmo aluguel. Então é despesa fixa.
O salário dos funcionários, eu sempre vou ter que pagar. O condomínio, eu vou sempre pagar. Energia elétrica, eu vou sempre pagar, tá? Então, a relação é com faturamento, tá, gente? Então, às vezes o pessoal diz assim, mas a energia, ela varia. Mas peguem esse conceito que eu passei há pouco. Ela varia, mas ela não tem ligação direta com a venda. Ela varia porque uma hora eu vou pagar a conta R$100, 120, 98, mas sempre eu vou ter. Indiferente se eu vender mais ou vender menos. Eu posso vender o dobro, mas a energia continua. Eu posso não vender nada, mas a energia continua. Eu tenho que pagar esse boleto. Por esse motivo, ela é considerada despesa fixa. Pegaram bem essa diferença? Dúvidas, por favor, deixa o comentário. Então vamos lá. Por que isso é importante? A importância que isso tem desses dois indicadores para eu saber a separação é para eu conseguir fazer uma análise financeira eficiente. Porque eu tenho que entender, conforme o meu faturamento aumenta, as despesas fixas não poderiam aumentar. Porque se elas começam a aumentar, eu tenho um problema, alguma coisa está acontecendo. Eu estou vendendo mais e as minhas despesas estão subindo. Ali pode ser um ponto de atenção que eu tenho que tomar uma certa ação e tomar um cuidado, tá? Os custos variáveis em contrapartida, não. Os custos variáveis, com certeza, eles vão aumentando. Mas eu posso começar a fazer a análise e saber, bom, se meu faturamento aumentou 10%, os meus custos variáveis também teriam, né, estatisticamente falando, subir 10%. Se ele dá um pulo muito grande, alguma coisa aconteceu. Será que eu comprei mal? Será que eu aumentei o comissionamento dos meus funcionários de uma hora para outra? São sintomas que a gente começa a perceber e nos ajudam na análise financeira. Sem dizer que existem indicadores importantes, que aqui no canal procure esses vídeos que é muito legal, sobre margem de contribuição, ponto de equilíbrio, que para eu calcular esses indicadores muito importantes, eu preciso entender da diferença de custo variável e despesa fixa para fazer o meu cálculo. Beleza, pessoal? Espero ter entendido a diferença e a importância que isso tem para nós conseguir fazer uma análise muito melhor financeira do nosso negócio. Até o próximo vídeo.